Descubra a fascinante história da queda de Lúcifer, um anjo de luz que se transformou na figura temida por muitos ao redor do mundo. Satanás. Vamos explorar como a ambição e o orgulho levaram ao seu banimento do céu, desencadeando eventos que ainda ressoam em crenças e culturas atuais. Prepare-se para uma jornada reveladora e envolvente. A história de Lúcifer, cuja queda do céu deu origem à figura demoníaca de Satanás, é um dos relatos mais intrigantes e complexos da tradição bíblica. Trata-se de uma narrativa que combina elementos de poder, rebelião e uma profunda transformação, refletindo sobre algumas das questões morais e espirituais mais antigas da humanidade. Neste vídeo, vamos explorar as origens de Lúcifer, seu papel como um anjo de luz e os eventos que culminaram em sua queda dramática. Você está prestes a embarcar em uma jornada que combina fatos históricos, interpretações teológicas e um toque de mistério. Está pronto para descobrir como Lúcifer se tornou Satanás? Vamos lá. No início dos tempos, antes mesmo da criação da Terra como a conhecemos, existia uma hierarquia celestial composta por anjos, seres de pura luz e devoção. Entre eles, destacava-se Lúcifer, cujo nome significa portador da luz. Ele era um dos anjos mais esplêndidos e poderosos do reino celestial, descrito como um querubim ungido, agraciado com beleza e sabedoria incomparáveis. Mas o que levou Lúcifer a cair em desgraça e se transformar em Satanás, o adversário de Deus? A resposta está enraizada em uma narrativa de ambição desmedida e orgulho insaciável. Disse que Lúcifer, encantado por sua própria beleza e poder, começou a nutrir o desejo de se igualar ao próprio Criador. Este desejo, que crescia como uma semente de discórdia em seu coração, levou-o a questionar a autoridade divina e, eventualmente, desafiá-la. A Bíblia, em passagens como Isaías 14, 12 a 15 e Ezequiel 28, 12 a 17, alude a essa transformação dramática. Em Isaías, encontramos a famosa expressão: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Este é um retrato vívido de uma queda monumental, uma passagem que muitos teólogos interpretam como uma referência ao destino de Lúcifer. Continue explorando essas questões. É possível que o orgulho e a ambição sejam as verdadeiras forças motrizes por trás de grandes quedas? E o que podemos aprender com essa história sobre os perigos do excesso de confiança? Com a crescente insatisfação de Lúcifer, os céus se tornaram um campo de tensão invisível. A essência do conflito residia em sua ambição de ocupar um lugar de destaque, talvez até superior ao de Deus. Este desejo não só desafiava a ordem celestial estabelecida, mas também ameaçava desestabilizar o equilíbrio do cosmos. A narrativa bíblica, especialmente em Ezequiel 28, descreve Lúcifer como um ser perfeito em beleza e sabedoria, adornado com pedras preciosas, caminhando entre as chamas sagradas. Mas sua perfeição se tornou sua ruína quando a iniquidade foi encontrada nele. Este detalhe crucial marca o ponto de inflexão na narrativa. A transformação de um ser angelical em um rebelde, consumido por sua própria vaidade e desejo de poder. A rebelião de Lúcifer, conforme descrito na tradição, não foi um levante solitário. De fato, ele conseguiu persuadir um terço das hostes celestiais a se juntarem a ele em sua audaciosa tentativa de usurpar o trono divino. Esse levante culminou em uma grande guerra celestial, um confronto épico entre as forças lideradas por Lúcifer e as legiões de anjos leais a Deus, comandadas pelo arcanjo Miguel. Apocalipse 12, 7 a 9 oferece um vislumbre dessa batalha titânica.
Houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Este relato destaca a derrota de Lúcifer e sua expulsão dos céus, simbolizando sua queda de um ser de luz para aquele que seria conhecido como Satanás, o adversário. À medida que percorremos esta história, podemos nos perguntar quais são os verdadeiros custos da ambição desenfreada. Como essa queda impactou o mundo como o conhecemos hoje? E, finalmente, o que esta história nos ensina sobre escolhas e suas consequências? A derrota nos céus marcou apenas o começo da atuação de Lúcifer como Satanás na narrativa bíblica. Expulso do reino celestial, ele encontrou uma nova arena para disseminar sua influência, a Terra. Aqui, ele assumiu o papel de tentador, buscando minar a criação de Deus e corromper a humanidade, que ele via como os favoritos do Criador. Um dos relatos mais conhecidos de sua interferência terrestre está no Jardim do Éden. Disfarçado como uma serpente, Satanás aproximou-se de Eva com palavras de sedução e dúvida. Gênesis 3 descreve este encontro crucial, onde Satanás, astuto e persuasivo, instiga Eva a comer do fruto proibido, prometendo conhecimento e divindade. Foi esta ação que introduziu o pecado no mundo, quebrando a pureza inicial da criação e condenando a humanidade a uma existência de dor e trabalho. Este episódio não é apenas uma narrativa sobre a queda dos primeiros humanos, mas também uma ilustração de como Satanás opera, utilizando a dúvida, a mentira e o desejo humano como suas principais ferramentas de manipulação. Ele é frequentemente descrito como um mestre da enganação, que conhece intimamente as fraquezas humanas e as explora para alcançar seus objetivos. Além do Jardim do Éden, Satanás aparece em vários outros momentos cruciais na Bíblia, testando a fé de Jó, tentando Jesus no deserto e se manifestando como um adversário contra as forças do bem. Cada uma dessas histórias revela diferentes aspectos de seu caráter e métodos, pintando um retrato complexo de um ser que continua a desafiar o plano divino. Enquanto exploramos esses eventos, uma questão persiste. Até que ponto as ações de Satanás são uma metáfora para as lutas internas que todos enfrentamos? Como suas estratégias antigas ainda encontram ressonância nos desafios modernos que enfrentamos diariamente? E ainda mais importante, como podemos encontrar força para resisti-las? Ao longo dos milênios, a presença de Satanás na história da humanidade tomou diversas formas, sempre desafiando a ordem divina e a fé dos crentes. Uma das figuras centrais dessa história é a de Jó, cuja fé inabalável foi colocada à prova em um dos testes mais notáveis arquitetados por Satanás. No livro de Jó, encontramos uma narrativa fascinante em que Satanás se apresenta diante de Deus, alegando que a devoção de Jó é apenas resultado de sua prosperidade e proteção divinas. Com a permissão de Deus, Satanás empreende uma série de calamidades sobre Jó, com o objetivo de demonstrar que a fé humana é superficial e dependente de bênçãos materiais. Jó perde tudo o que tem, sua riqueza, seus filhos e até sua saúde. No entanto, sua fé permanece sólida, oferecendo uma poderosa lição sobre resiliência espiritual e a natureza da verdadeira devoção. A história de Jó não só aborda a questão do sofrimento humano, mas também reflete o papel de Satanás como um adversário cujo objetivo é testar os limites da fé e da moralidade humana. Na tradição cristã, a figura de Satanás não é apenas um provocador celestial, mas também um símbolo das tentações cotidianas enfrentadas por cada indivíduo. Sua representação evoluiu ao longo dos tempos, passando de um ser celestial caído para um sinônimo das forças do mal que existem dentro e fora de nós. Paralelamente,
A literatura, a arte e a cultura popular têm perpetuado e transformado essa figura, criando um mosaico complexo do que Satanás representa. Desde os contos medievais até as modernas interpretações cinematográficas, ele é retratado como um ser astuto, manipulador e muitas vezes carismático, refletindo nossos próprios medos e inseguranças. Ao investigarmos essas representações, surge uma questão intrigante. Como podemos identificar e resistir às tentações modernas que compartilham características com essas antigas narrativas? E de que maneira podemos fortalecer nossa fé e caráter para enfrentar as adversidades que esses desafios nos apresentam? A influência de Satanás, vista através dos tempos, não se limita apenas aos relatos bíblicos, mas estende-se à cultura e à sociedade contemporâneas, onde ele continua a ser um símbolo poderoso e multifacetado. Sua presença é manifesta em diversas crenças, tradições e até mesmo em expressões artísticas que exploram o tema do bem contra o mal. Na Idade Média, por exemplo, Satanás era frequentemente personificado em obras de arte e espetáculos religiosos, atuando como um lembrete visível dos perigos do pecado e da necessidade de redenção. Manuscritos iluminados, esculturas e peças de teatro medieval exemplificavam a batalha constante entre as forças celestiais e infernais, influenciando a visão da sociedade sobre a moralidade e a espiritualidade. Com o advento do iluminismo e a subsequente secularização da sociedade, a imagem de Satanás começou a evoluir, tornando-se menos uma figura literal do mal e mais um arquétipo cultural. Na literatura, ele se tornou um personagem fascinante em obras como O Paraíso Perdido, de John Milton, onde é retratado com complexidade e até simpatia, servindo como instrumento para explorar temas de liberdade, rebelião e autodescoberta. Na era contemporânea, Satanás assume um papel mais simbólico e metafórico, muitas vezes representando a luta interna do homem contra suas próprias imperfeições e desafios morais. Filmes, músicas e séries de televisão frequentemente exploram sua figura sob essa luz, questionando as fronteiras entre o bem e o mal e estimulando o público a refletir sobre suas próprias escolhas e crenças. Esta evolução na representação de Satanás levanta questões profundas sobre o que ele realmente simboliza em nosso mundo atual. Ele é apenas um mito usado para ensinar lições morais, ou há uma ressonância mais profunda que continua a influenciar nossas vidas e sociedades? E como as diferentes culturas ao redor do mundo reinterpretam esta figura para se adequar aos seus próprios contextos e desafios? Agora, enquanto refletimos sobre o impacto contínuo de Satanás na imaginação coletiva e na moralidade humana, pense sobre como estas narrativas moldam nossas percepções do bem e do mal. Como podemos aplicar essas lições em nosso dia a dia para criar um mundo melhor e mais justo? Na vasta tapeçaria da história humana, a figura de Satanás evoluiu, assumindo múltiplos significados e influenciando várias áreas do pensamento e da cultura. Em tempos modernos, essa figura transcende o contexto religioso, surgindo em debates filosóficos, psicológicos e sociais como uma metáfora complexa. Na filosofia, Satanás é frequentemente usado para discutir o problema do mal, uma questão central que interroga por que o mal existe em um universo criado por um Deus bom e onipotente. Este dilema levou pensadores como Agostinho e Tomás de Aquino a procurar explicações teológicas que reconciliem a presença do mal com a bondade divina. Para alguns, Satanás representa a personificação das escolhas humanas erradas, enquanto outros veem nele uma figura que destaca o livre-arbítrio e a capacidade humana de escolha. Do ponto de vista psicológico, as características associadas a Satanás, como orgulho, inveja e rebeldia, são exploradas como reflexões das lutas internas enfrentadas por cada indivíduo.
Carl Jung, por exemplo, via o diabo como um arquétipo, parte do inconsciente coletivo, simbolizando os aspectos sombrios e reprimidos da psique humana. Esta perspectiva sugere que confrontar e integrar essas sombras pode levar a um melhor autoconhecimento e equilíbrio interior. Socialmente, Satanás tem sido utilizado como uma ferramenta de protesto e expressão cultural. Em tempos de opressão, a rebeldia de Satanás pode ser vista como um símbolo de resistência contra a autoridade injusta. Este aspecto é visível em correntes culturais que desafiam normas estabelecidas, promovendo a liberdade de expressão e a individualidade. Assim, a figura de Satanás continua a ressoar amplamente, provocando reflexões sobre a condição humana, moralidade e identidade. Em um mundo cada vez mais complexo e interconectado, sua representação oferece uma lente através da qual podemos examinar nossos próprios valores e escolhas. Enquanto continuamos a explorar estas ideias, considere como a presença de tais figuras simbólicas influencia nossas vidas e decisões cotidianas. Qual é o papel dessas histórias em ajudar-nos a navegar pelos desafios éticos e emocionais do mundo moderno? À medida que continuamos nossa jornada na história e impacto de Satanás, é importante reconhecer como ele se entrelaçou nas práticas e crenças de diferentes culturas ao longo dos séculos. Cada sociedade moldou a figura de Satanás de acordo com suas próprias tradições, valores e desafios, criando uma rica tapeçaria de interpretações. Na tradição judaica, por exemplo, Satanás é frequentemente visto não como um opositor maligno absoluto, mas como um acusador, uma entidade que testa e desafia a fé humana, como ilustrado no livro de Jó. Esse papel destoa um pouco de interpretações posteriores, mas ressalta uma função mais judicial e menos demoníaca, refletindo a complexidade dos textos sagrados. O islamismo, por sua vez, apresenta Iblis, um ser criado de fogo, que se recusa a se prostrar diante de Adão e, por isso, é expulso dos céus. Iblis é um exemplo de como o orgulho pode levar à queda, uma história que ressoa de forma semelhante à de Lúcifer, mas com nuances culturais próprias. Ele é visto como um tentador, cujo objetivo é desviar os seres humanos do caminho de Deus, uma visão que reforça a importância da fidelidade e do arrependimento na tradição islâmica. Nas mitologias, encontramos paralelos em figuras semelhantes a Satanás, frequentemente representando caos e desordem. O deus Loki, da mitologia nórdica, por exemplo, é conhecido por sua astúcia e papel de desestabilizador, enquanto outros panteões também abrigam deuses ou espíritos que testam a humanidade e provocam mudanças. Na cultura popular moderna, Satanás aparece não apenas como um vilão, mas às vezes como um anti-herói ou uma figura trágica. Filmes, séries de TV e livros exploram sua complexidade, questionando as fronteiras do bem e do mal e convidando o público a refletir sobre suas próprias morais e dilemas éticos. Enquanto examinamos essas diversas representações, somos levados a perguntar: como essas histórias e figuras influenciam a maneira como interpretamos o conceito de bem e mal em nossas próprias vidas? De que forma essas narrativas antigas continuam a moldar nossos valores e decisões contemporâneos? Ao explorar a figura de Satanás na cultura contemporânea, podemos observar como ele se transformou em um ícone que transcende as fronteiras religiosas para se tornar uma poderosa metáfora na arte, literatura e mídia. Esta evolução reflete a adaptação contínua das antigas narrativas ao zeitgeist moderno, abordando questões de moralidade, identidade e poder. Na literatura, Satanás frequentemente emerge como um personagem complexo que desafia o status quo. Obras como
O Mestre e Margarida, de Mikhail Bulgakov, apresentam Satanás em um papel que mistura o cômico e o trágico, expondo as hipocrisias da sociedade e levando os leitores a questionar suas próprias percepções do bem e do mal. Esse tipo de representação chama a atenção para o potencial de Satanás como um catalisador para autorreflexão e mudança. No cinema e na televisão, a figura de Satanás é revisitada em diferentes formas, desde vilões arquetípicos até personagens que geram simpatia, por meio de suas histórias de origem e motivações complexas. Essas representações muitas vezes exploram os limites da ética humana, posicionando o espectador diante de dilemas morais que ecoam as lutas internas percebidas na sociedade. Séries que abordam o sobrenatural e o horror frequentemente utilizam a figura de Satanás para criar narrativas que testam os valores dos protagonistas, evidenciando a batalha interna entre luz e escuridão. Além disso, a música, especialmente no rock e metal, adota a iconografia de Satanás como uma forma de rebelião contra normas sociais e religiosas. Bandas utilizam símbolos satânicos para transmitir mensagens de liberdade e questionamento da autoridade, ressoando com audiências que buscam identidade e expressão em suas próprias vidas. Enquanto investigamos a presença contínua de Satanás na cultura moderna, uma reflexão se destaca. Até que ponto essas interpretações moldam nossa compreensão do bem e do mal? Como podemos usar essas narrativas para fomentar um entendimento mais profundo de nossas próprias convicções e escolhas? Ao aprofundarmos nossa análise sobre a presença de Satanás na cultura moderna, é essencial considerar como ele influencia os discursos sociais e filosóficos, além de refletir as tensões e conflitos do mundo contemporâneo. A figura de Satanás não é apenas um símbolo de rebelião, mas também de transformação e resistência em face da adversidade. Na filosofia, Satanás tem sido interpretado como um emblema da autonomia e do pensamento crítico. Filósofos iluministas, em particular, examinaram sua figura como uma forma de questionar a autoridade e promover o esclarecimento individual. Essa abordagem destaca Satanás não apenas como um opositor, mas como um catalisador para a autoexploração e a liberdade intelectual, desafiando as estruturas rígidas do dogma e promovendo o pensamento independente. No contexto social, Satanás frequentemente emerge como uma metáfora para desafios sistêmicos e a luta por justiça social. Movimentos sociais e artísticos utilizam sua imagem para articular críticas ao poder estabelecido, promovendo a ideia de que a resistência contra a opressão é uma forma de reivindicação de direitos e dignidade. Essa utilização subverte a tradicional personificação do mal, transformando Satanás em um símbolo de empoderamento e mudança. A arte contemporânea frequentemente explora essa dualidade, usando a iconografia satânica para provocar e questionar os valores tradicionais. Artistas empregam esses símbolos para desafiar as normas culturais e explorar temas como identidade, liberdade e moralidade. Exposições e obras que utilizam essa iconografia muitas vezes incitam discussão e reflexão, obrigando o público a confrontar seus próprios preconceitos e crenças. Diante dessas interpretações diversas, devemos refletir sobre o papel que essas narrativas desempenham na formação de nossa própria ética e visão de mundo. Como essas representações de Satanás nos ajudam a entender nossas próprias lutas internas e sociais? E como podemos aplicar as lições tiradas dessas histórias para promover um diálogo mais inclusivo e compreensivo em nossa sociedade? Conforme nos aproximamos do clímax de nossa exploração sobre Satanás, é crucial entender como sua figura atua como um espelho para a condição humana, refletindo nossas lutas internas, aspirações e medos mais profundos.
Satanás, na multiplicidade de suas representações, continua a ser um símbolo poderoso não apenas do mal, mas também da busca incessante por significado e compreensão. Na psicanálise, a figura de Satanás pode ser vista como uma manifestação dos aspectos reprimidos de nosso inconsciente. Carl Jung referiu-se ao sombra como a parte da psique que contém tudo o que não queremos admitir sobre nós mesmos. Satanás, então, representa não só a personificação do mal externo, mas as batalhas internas contra nossos próprios impulsos e desejos reprimidos, que buscamos dominar e integrar. Culturalmente, a figura de Satanás desafia as fronteiras entre o sacro e o profano, muitas vezes questionando as normas estabelecidas e promovendo o diálogo entre tradições religiosas e seculares. Essa dualidade oferece uma plataforma para a discussão sobre o equilíbrio entre ordem e caos, bem como a importância de abraçar a complexidade moral em um mundo cada vez mais diverso. Nos debates religiosos, Satanás mantém seu papel como o antagonista que testa a fé e a resiliência dos crentes. No entanto, ele também serve como um lembrete da capacidade humana para o arrependimento e redenção. Mesmo nos momentos de escuridão, a narrativa de Satanás oferece esperança na forma de uma eventual reconciliação e restauração. No entanto, talvez o aspecto mais intrigante da figura de Satanás seja sua capacidade de nos fazer refletir sobre o poder da escolha. A história de Lúcifer é, em última análise, uma narrativa sobre decisão. A decisão de rebelar-se, de desafiar e as consequências que se seguem. Essa narrativa continua a ressoar porque nos força a confrontar as decisões que tomamos diariamente e a considerar seu impacto em nossas vidas e nas vidas daqueles ao nosso redor. Como encerramos essa exploração, encorajo você a refletir sobre o que a figura de Satanás lhe revela sobre suas próprias lutas e triunfos. Como essas histórias podem guiá-lo em sua busca por propósito e compreensão? Muito obrigado por nos acompanhar nesta fascinante exploração da história e do impacto de Satanás. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal para mais conteúdos como este e não esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhuma atualização. Deixe um comentário abaixo compartilhando sua opinião sobre esta história e o que mais gostaria de ver. Sua participação é essencial para continuarmos trazendo conteúdos que você ama e que nos ajudam a crescer juntos. Que Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço. Até a próxima.